Bem-vindo! Aqui na minha frente está um Honor 400 e hoje vou mostrar configurações e truques neste telefone. Então, para começar, vamos abrir as configurações do sistema assim que conseguirmos encontrá-las. Ah, sim, aqui está, finalmente. E aqui podemos começar indo para a tela inicial e estilo. Esta é uma seção geral onde você pode personalizar a aparência do seu dispositivo e temos coisas como Always On Display, papéis de parede, desbloqueio por revista. Agora, isso pode estar ativado para você por padrão. Ah, se você não sabe o que é isso, é o papel de parede aleatório que aparece na sua tela de bloqueio sempre que você aperta o botão de energia para ligar a tela. Ah, pessoalmente eu não gosto disso, então prefiro deixar desativado e é aqui que você pode encontrar essa opção, caso também seja como eu. Em seguida temos fontes, ícones, na verdade pacotes de ícones, temas e basicamente uma mistura de tudo isso junto. Depois temos as configurações da tela inicial, que incluem coisas como o layout. Você pode aumentar o layout, mas não muito, o que significa que pode ter mais aplicativos na sua tela inicial. Temos o gesto de deslizar para baixo, que é outra coisa legal aqui, que é o que acontece quando você desliza para baixo na sua tela inicial. Você não precisa deslizar a partir do topo da tela para baixar suas notificações. Você pode configurar para deslizar de qualquer lugar, apenas deslizando para baixo normalmente. Isso vai abrir suas notificações ou controles, dependendo de qual lado você fizer o gesto, já que temos os atalhos de alternância em... Alô? Sim, eu sei, atalhos de alternância de um lado e as notificações do outro lado. Então podemos mudar isso aqui mesmo, de forma conveniente e rápida e eficiente. Agora, voltando para as configurações, temos a opção de tela e brilho, e aqui temos coisas como o modo claro e escuro, então você pode mudar isso aqui mesmo. Agora, quando você ativa isso, na verdade, você deve conseguir uma duração de bateria um pouco melhor, já que isso está usando, acredito eu, uma tela AMOLED, o que significa que qualquer área que esteja totalmente preta, como essas áreas aqui, esses pixels ficam completamente desligados, ou seja, eles não vão consumir energia. Agora, além disso, você também tem a opção de troca automática, e você pode escolher entre pôr do sol ao nascer do sol ou horário personalizado, faz com que o dispositivo troque automaticamente do modo claro para o escuro em horário específico. E temos as configurações do modo escuro, então modo escuro, papel de parede, assim ele vai tentar adaptar isso de certa forma. Em seguida, se descermos, temos o modo de cor e a temperatura. Isso é a saturação da sua tela, o quão vivas e intensas são as cores exibidas. Agora, temos as opções de modo vívido, natural ou o modo normal. O modo normal é aquela configuração que é um pouco mais suave, o que eu não sei o quão visível e perceptível está na câmera neste exato momento. E a gente consegue ver as mudanças principalmente no vermelho e Bem, do meu lado dá para ver mudanças quase em tudo, mas em geral é como se a área bem aqui mudasse mais, então do vermelho para o verde. Agora, isso vai ficar um pouco mais realista, eu diria, em termos de cores, se você selecionar o modo normal. O modo vívido vai te dar cores mais saturadas, sabe, com uma aparência mais bonita. Além disso, também temos a importante temperatura de cor. Isso vai definir o que é considerado um branco puro, de certa forma, para a imagem. Então, por exemplo, o fundo branco que está aqui, se você escolher mover para o verde, ele vai ficar com um tom mais esverdeado em toda a imagem, em sua totalidade. E pode, por exemplo, deixá-lo vermelho. Então, se eu começar a deslizar, você pode perceber levemente que a tela está na câmera, parece que está escurecendo, mas na verdade não é bem isso que está acontecendo. Está mudando de cor, mas a câmera não capta essas diferenças sutis. Essas mudanças são mais visíveis pessoalmente do que na câmera que estou usando. E temos os predefinidos de padrão, quente e frio. Seguindo em frente, temos a taxa de atualização e aqui temos algumas opções. Temos as opções dinâmica padrão e alta. Agora, por algum motivo, as opções dinâmica e alta, de acordo com a definição que aparece em texto cinza, são a mesma coisa, porque a dinâmica vai até 120 Hz. A alta também vai até 120 Hz. Então, não sei que tipo de coisa a Honor está pensando, porque normalmente a opção alta basicamente força o dispositivo a rodar permanentemente a 120, independentemente de precisar ou não. Ao selecionar essa opção, é porque você quer que ele funcione assim, esse é o propósito desse modo. Mas eles decidiram, vamos fazer a mesma coisa que o modo dinâmico.
que tenta preservar a vida útil da bateria, limitando a taxa de atualização quando não há necessidade de rodar em uma taxa alta. Por exemplo, ele pode chegar a 100, mas agora não há nada se movendo na tela, então o display estaria rodando tipo abaixo de 60, presumivelmente, ou até 60 talvez. Acho que isso não é LTPO, então não acredito que ele caia abaixo de 60 quadros. Mas definitivamente ele chega a tipo 60, talvez até 30 quadros, e isso obviamente coloca menos pressão no processador para precisar gerar tantos quadros e também na tela, e isso vai economizar bateria. O modo padrão te dá, de novo, até 60, mas reduz para presumivelmente 30. E o alto eu não sei se isso é só uma questão de tradução, como às vezes acontece, ou se realmente roda até 120 como o dinâmico e também cai para 30. Se for o caso, acaba ficando meio redundante, e nesse caso eu realmente não contaria com ele. Mas no geral, se você não souber qual opção escolher, veja se o dinâmico te agrada quando você está rolando para cima e para baixo. Se parecer bonito, suave, se o movimento for meio que tipo super fluido, se você gostar disso e perceber uma diferença entre isso e o padrão, então mude ou mantenha no dinâmico. Se você não perceber diferença, mude para o padrão. Isso vai te dar uma vida útil de bateria melhor, especialmente quando você estiver usando o aparelho sacrificando algo que você realmente não consegue perceber, então não faria muita diferença. Agora, um pouco mais abaixo, também temos o aprimorador de vídeo. Essas são coisas como HDR falso, então ele tenta converter conteúdo de faixa dinâmica padrão em alta faixa dinâmica, embora não esteja rotulado dessa forma. Com base na explicação, acho que é basicamente isso que ele faz. Então, você pode usar isso, e isso também mostrará os aplicativos compatíveis. Então, não afetará aplicativos que não suportam isso, ou que isso não suporta os aplicativos. Então, possivelmente, se você tiver algum tipo de aplicativo de terceiros, talvez algo como o CloudStream, provavelmente não funcionará com ele, já que é um aplicativo baseado em repositório do GitHub, então obviamente pode não ser compatível. E nesse caso, essa opção não terá nenhum efeito sobre o referido aplicativo. Por padrão, quando o dispositivo é novo, esses são os aplicativos que vêm com ele. É compatível com o reprodutor de vídeo do YouTube e a galeria. Quero ressaltar que isso vai consumir mais bateria do seu telefone, pois está usando o processador para tentar ver qual é o conteúdo e convertê-lo para alto alcance dinâmico e coisas assim. Mas isso só vai consumir mais bateria do seu telefone quando você estiver utilizando em um aplicativo compatível. Se você tiver qualquer outro tipo de aplicativo que não seja compatível aberto, novamente, isso não será utilizado, portanto, não vai consumir bateria. E temos vídeo, exibição vívida. Novamente, é o mesmo, só tenta otimizar as cores, tornando-as mais coloridas e mais vibrantes. Mais uma vez, como antes, precisa de um aplicativo compatível e também precisa usar o processador para fazer isso, então há mais consumo de bateria. E a última coisa que eu queria mostrar fica em sistema e atualização, navegação do sistema, e aqui temos nossos gestos e navegação por 3 botões. Você pode mudar para qualquer um que quiser, mas o que eu queria focar mais é especificamente nos gestos, porque temos coisas como, por exemplo, mostrar a barra de navegação, que é essa barra na parte inferior. Se você não gostar, pode simplesmente escondê-la. Infelizmente, o Google não foi inteligente o suficiente, ou talvez não considere sua base de usuários inteligente o bastante, porque quando você desativa a barra, você também desativa automaticamente o círculo para pesquisar, que fica bem aqui embaixo. Então você não pode usar o círculo para pesquisar sem a barra, mesmo que tecnicamente você pudesse apenas segurar a parte inferior, logicamente falando ou pensando, e isso deveria ser ativado. É uma região geral. A tela sensível ao toque ainda funciona ali. Então é meio que uma burrice no geral. Você não poder usar um sem o outro, porque eu pessoalmente gosto da estética mais limpa, sem a barra de gestos, mas eu realmente gosto do círculo para pesquisar. Se você não sabe o que é isso, quando está ativado, você pode, por exemplo, segurar sua barra bem aqui. Sim, eu sei o que estou fazendo. Vamos tentar de novo. Não, agora foi. Ele vai te dar esse visual do Google e agora você pode, por exemplo, clicar em alguma coisa. Então, se for uma imagem ou apenas um texto geral que normalmente você não conseguiria selecionar, agora você pode selecionar. Você também pode pesquisar. Agora, eu não tenho conexão com a internet, mas se tivesse, por exemplo, eu poderia simplesmente fazer isso, clicar no fundo, e ele mostraria que este é um fundo H-Honor 400, ou talvez mostrasse o papel de parede que eu posso baixar das pesquisas do Google.
Então é uma opção bem interessante que eu geralmente gosto de usar. Infelizmente não é compatível sem a barra estar invisível. Outra coisa aqui que eu pessoalmente gosto de desativar é o Google Assistente. Existem várias maneiras de iniciar o Google Assistente, mais do que qualquer outra coisa. É tão absurdamente ridículo a esse ponto que temos, eu acredito, 4 ou 5 maneiras de iniciar o Google Assistente. Então, uma delas seria essa porcaria a dizer verbalmente, ok, Google, e isso também vai ativar, ou simplesmente abrir o aplicativo, que eu posso, se eu conseguir encontrar, mas com certeza está em algum lugar aqui. Temos o Gemini, que basicamente é a mesma coisa. Temos o Gemini. E normalmente também temos o aplicativo do Google pré-instalado, o que sim, basicamente faz com que existam 5 maneiras diferentes de iniciar essa porcaria. Eu acho que uma já é suficiente, como qualquer outro aplicativo. Então cai fora, Google, com esse lixo intrusivo que vocês literalmente enfiaram em todo lugar. Se eu quiser usar, eu vou usar. Eu não preciso que vocês coloquem isso em todo lugar. Então é isso, essa porcaria, pra mim tem que sumir. É simplesmente insano quantas maneiras existem de ativar esse lixo, e algumas delas acontecem até por engano, porque Deus me livre de você, acabar encontrando uma forma, sabe, algum tipo de ação que acabe iniciando isso sem querer. Então é isso. Enfim, basicamente era isso tudo que eu queria mostrar. Então, se você achou este vídeo útil, não esqueça de curtir, se inscrever e obrigado por assistir.